Diversidade cultural são vários aspectos que representam particularmente uma cultura, tais como culinária, costumes, tradições, religiões, modelo familiar e político, entre outras características próprias dos seres humanos que habitam um determinado território. A diversidade cultural é um conceito criado para compreender os processos de diferenciação entre várias culturas que existem ao redor do mundo. As múltiplas culturas formam a chamada identidade cultural dos indivíduos ou de uma sociedade, uma marca que personaliza e diferencia os membros de determinado lugar do restante da população mundial. O Brasil é um país incrivelmente rico em diversidade cultural, devido à sua extensão territorial e à pluralidade de colonizações e influências que sofreu ao longo do processo de construção da sociedade brasileira, e a qual Ariquemes faz parte. Ariquemes, cidade que compõe um dos municípios do estado de Rondônia, contempla uma grande diversidade cultural, herdada dos índios e imigrantes, vindo de várias partes do nosso país e até mesmo do mundo, como bolivianos, peruanos, venezuelanos, entre outros. Portanto, uma cidade com evidente miscigenação cultural. A expedição comandada por Marechal Cândido Rondon deparou com os índios, moradores dessa localidade, o que resultou numa mistura cultural entre o homem ocidental e os indígenas. Segundo o professor e mestre Edson Cavalari, o conhecimento da cultura possibilita a comunidade a fazer a leitura do mundo que a rodeia, levando à compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórica na qual está inserida. Ariquemes se destaca nessa diversidade por meio de seus mitos, lendas e contos, como o lendário Miguelão, o Sansão dos Seringais, a lenda de Vicentão, Corpo Fechado, o Super-Homem de Ariquemes, o lendário Coronel Aureliano Borges do Carmo e o mito de São Geraldo, sendo esse um dos mais famosos. No universo do folclore, a festa religiosa, podemos destacar a festa de São Geraldo, a Viva Ariquemes e as festas católicas, entre outros. Não menos importante a essa diversidade está assegurada em outros segmentos como o teatro, a dança, a música, poesia, artesanato, a comida influenciada pela culinária indígena, como por exemplo a tapioca. A toponímia indígena, religiosa e laica estão presentes em nossa cidade, na comunidade de São Geraldo e em ruas como Rio Jamari, Avenida Canaã, e também estão presentes no nome da nossa cidade, como a origem do nome, que vem de uma aldeia indígena que aqui estava presente, Ariquemes. Grande parte do acervo material e memória cultural de Ariquemes pode ser visitado no Museu Marechal Rondon, no bairro Marechal Rondon. O museu conta com um acervo de mais de 100 objetos e ainda a exposição de um artigo que traz a história da cidade desde 1900. Toda essa diversidade cultural reforça o conceito que cultura é a soma dos comportamentos, dos saberes, das técnicas, dos conhecimentos e dos valores acumulados pelos indivíduos durante suas vidas e, em outra escala, pelo conjunto dos grupos de que fazem parte. Por meio dos estudos laboriosos do professor mestre Edson Cavalari, a cultura molda a identidade de uma sociedade. A identidade cultural faz alusão à construção identitária de cada indivíduo em seu contexto cultural. Está relacionada com a forma como vemos o mundo exterior e como nos posicionamos em relação a ele, que o processo é contínuo e perpétuo, o que significa que a identidade de um sujeito está sempre sujeita a mudanças. E, por fim, que preenche os espaços de mediação entre o mundo interior e o mundo exterior, entre o mundo pessoal e o mundo público. Neste contexto, com o crescimento e desenvolvimento populacional, haja vista o anseio da população, em especial a população artística, em ter um espaço que pudesse acomodar diferentes artes aqui existentes. Nos enaltece a recente construção de um local para promover as diferentes manifestações culturais, o Teatro de Ariquemes. O Teatro de Ariquemes conta com um espaço físico de 3.500 metros quadrados, com capacidade para mais de 500 espectadores, em um investimento de aproximadamente 12 milhões de reais, investido pelo governo do estado de Rondônia.